Salmo 121, um texto bem conhecido. Vamos conversar um pouco nesse salmo. Salmo 121. Deus, o fiel guarda dos homens. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Oremos. Pai querido, te louvamos por esta noite, pela bênção do culto, pelos cânticos que já foram entoados, pelas leituras, pela vida do teu povo aqui presente. Eu peço que o Senhor continue falando ao nosso coração, Pai, nesse texto tão conhecido. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de cada pessoa que veio aqui hoje. Trate com a nossa vida, enriquece a nossa alma, alegra o nosso coração, fortalece a nossa fé, empolga-nos a viver diante do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quando você quiser ler em casa ao mesmo tempo, se assente e leia do Salmo 120 ao Salmo 134. Eles são chamados cânticos dos peregrinos ou cântico de romagem. Estes cânticos eram entoados quando se subiam ali os degraus de acesso ao templo, antes o tabernáculo, depois o templo que foi construído por Salomão. E você encontra nesses salmos, meus irmãos, a primeira súplica do salmista é dizendo, quando ele está começando a subir aqueles degraus, ele vai dizer: Deus me livra das línguas fraudulentas, traiçoeiras e más. Mas depois você encontra o Salmo 121, que é um hino dos peregrinos, que quando estavam caminhando para Jerusalém, para adorarem a Deus ali no Monte Sião, eles ao longe já começavam a contemplar as montanhas, e aquilo se tornava um hino. Enfim, queremos chegar nesse lugar. Quando você lê o Salmo 122, é um hino também cantado pelos peregrinos, quando se aproximavam da porta do templo. Eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 123, os peregrinos cantavam erguendo os olhos em oração, suplicando a Deus misericórdia, ajuda, bênção. Salmo 124, cantado repetidamente, pedindo a Deus livramentos, pedindo a Deus realmente bênção e proteção em meio aos perigos. Salmo 125, um hino de confiança. Como os montes cercam Jerusalém, assim Deus continuadamente está em derredor do seu povo. Salmo 126, um cântico de ação de graças pela volta do cativeiro. Antes choro, lágrimas, agora tudo parece um sonho. O trabalho será feito em meio a lágrimas, mas os feixes serão recolhidos. Salmo 127, um poema conjugado com a edificação do templo e a edificação da família. E o Salmo 128, a continuação, meus irmãos, dessa parte do Salmo 127. Aqui um cântico nupcial, mostrando a importância da família piedosa diante de Deus. Salmo 129, oração de Israel, para que Deus realmente rompa e destrua e vença os seus inimigos. Salmo 130, olhando sempre para Deus, é o grito da alma oprimida pela consciência do pecado. Esse é um salmo chamado penitencial. Salmo 131, um salmo de confiança, humilde diante de Deus. O salmista aquieta, abaixa sua cabeça, deixa a alma falar e cala a língua diante do Senhor. O Salmo 132, uma promessa de Deus inviolável, dizendo que ele manteria, enfim, a geração e a descendência de Davi no trono. 133,
a importância da comunhão fraternal diante de Deus. E o 134, a importância de estar diante de Deus dia e noite. Leia em casa depois esses salmos. Eu creio que muitos aqui já recitaram o Salmo 121. Eu creio que muitos de nós, meus irmãos, já recitamos em algum momento da nossa vida. Eu sei que eu fiz isso com 11 anos de idade, eu já sabia esse salmo de cor e mais uns outros 60. Hoje eu sei bem menos do que isso. Eu sei que não há muita preocupação em recitar e decorar salmos hoje. Mas esse é um salmo, meus irmãos, onde um grupo peregrina e caminha em direção a Sião, caminha em direção ao lugar de adoração, caminha em tempos de festas. E aqui, meus irmãos, há um clamor e poesia diante de Deus. Você encontra o salmista dizendo aqui, o viajante dizendo, o peregrino dizendo: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É interessante você analisar primeiramente aqui um contexto de topografia. Meus irmãos, eu creio que aqui todos nós, quase sem exceção, já viajamos ou gostamos de viajar. Nós temos os viajantes profissionais da igreja que viajam em todos os feriados. Portanto, vem na igreja metade do ano viaja, é verdade. Hoje nós temos muitos feriados. Eu espero que o próximo governo, um dia a gente tenha poucos feriados. E a gente começa a trabalhar um pouco mais, meus irmãos, com uma vida com menos feriados e mais linkados diante de Deus e diante da própria vida. Mas você que já viajou bastante, existem alguns momentos que são muito bonitos numa viagem. Por exemplo, quem vai aqui para essa região de Ubatuba, quando chega naquela serra de Caraguá. Não adianta, meus irmãos, quando o mar aparece lá embaixo, é uma cena bonita, indescritível, é uma cena que incomoda, é uma cena que eu estava esperando. Enfim, você não viajou para ficar na estrada, pegando, meus irmãos, pedágio, vivendo a intensidade dos carros. Você começa a deslumbrar: eu estou chegando no lugar onde eu gostaria. É impressionante como a natureza mexe com a gente. É impressionante como as topografias, meus irmãos, benditas, nos incomodam. Aqui os viajantes, eles estão olhando, meus irmãos, já à distância, os primeiros montes que se avistam em derredor de Jerusalém. E quem conhece, meus irmãos, a Palestina, quem já foi por lá, os montes são facilmente detectáveis, não são montes enormes, grandes, né? O Nebo é um pouquinho maior, mas os montes de Jerusalém, eles são razoavelmente pequenos, mas a uma certa distância, eles já começam a ver esses montes. E aqui, meus irmãos, sai do coração desses viajantes: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Haviam, meus irmãos, povos como os cananeus, que achavam que o Deus que agia no meio deles agia na planície, e existiam outros deuses que agiam nos montes. Aqui, meus irmãos, eles estão simplesmente dizendo: olha, nós temos um Deus que nos socorre, nós temos um Deus que age sobre a nossa vida, nós temos um Deus que simplesmente trata o nosso coração, nós temos um Deus que nos ensina a olhar de forma correta. E nesta noite eu queria que nós tratássemos juntos, e eu quero que nesta noite, meus irmãos, nós assumamos diante de Deus um compromisso, e um compromisso que a gente só pode tomar diante de Deus e para a glória de Deus. Vamos trabalhar o socorro de Deus, o socorro que vem de Deus. Eu creio que todo mundo que está aqui hoje acredita que Deus tem sido o socorro do seu povo. Eu creio que todos nós que estamos aqui, meus irmãos, acreditamos que Deus tem sustentado a gente, fortalecido a gente, cuidado da gente, enfim, desafiado a nossa vida, nos impulsionado a viver, colocando, meus irmãos, realmente crença e fidelidade no coração. Mas eu queria que nesta noite nós caminhássemos, meus irmãos, nesse salmo. O salmo está dizendo claramente: a minha vida está diante de Deus, eu caminho para viver uma vida de adoração ao Senhor. Enfim, eu tenho um Deus que é socorro bem presente na minha vida o tempo todo. Eu sei que o socorro da minha vida, em todas as áreas e contingências, virá de Deus. O salmista crê que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele crê que o Deus que ele crê é o Deus que fez o céu e a terra, é o Deus que trabalha a natureza, é o Deus que providencialmente cuida de aves, cuida de plantas, cuida da topografia, cuida, meus irmãos, da seca, cuida das enchentes, enfim. O salmista crê, meus irmãos, que o Deus sobre a sua vida é um Deus que está presente em todas as situações. Mas há algumas promessas aqui, meus irmãos. O salmista está dizendo aqui que Deus não permitirá que
que os teus pés vacilem. Havia muito medo dos viajantes, quando eles viajavam, meus irmãos, em direção a Jerusalém. Haviam aqui expectativas de assaltos. Haviam, meus irmãos, pessoas que aproveitavam esse momento, é interessante. Havia, meus irmãos, ali, salteadores que aproveitavam essa época para ficarem um pouco mais ricos. Nas festas em Israel, meus irmãos, muita gente saía e era assaltado. Agora há um grupo aqui dizendo, meus irmãos, que Deus é socorro, Deus livra, Deus guarda, Deus protege. Mas o texto está dizendo que temos um Deus que impede que o meu pé vacile. Nós temos um Deus que não dorme. Nós temos um Deus que não desiste da nossa vida em tempo nenhum. O salmista está dizendo, meus irmãos, que o Deus que nós cremos não tem tempo para cochilar, não tem tempo para se esquecer, não tem tempo, meus irmãos, para se distrair. O Deus que está sobre a nossa vida, meus irmãos, é o Deus que nos guarda continuadamente. Ele é sombra à direita. Ele é Deus, meus irmãos, que nos guarda quando o sol nos molesta. A ideia aqui, meus irmãos, é que nas intensas cruezas do sol, naqueles momentos, meus irmãos, mais quentes e tórridos e ácidos da nossa vida, Deus continuará sendo guarda fiel. E, meus irmãos, nas noites, onde ficamos assustados, muitas vezes enfrentando o frio ou o calor, enfrentando noites, meus irmãos, às vezes sem conseguir dormir, Deus está dizendo pela sua palavra que Ele é Deus que guarda de dia e Deus que guarda de noite. O Deus que pode cuidar, meus irmãos, enfim, não permitindo que o sol moleste, nem que muito menos a lua venha de alguma forma, meus irmãos. E a ideia de lua aqui são os medos à noite. São aquelas coisas, meus irmãos, que são surpresas que simplesmente nos acometem. O salmista está dizendo, Deus é o guarda de todo o mal. O Senhor é aquele que guarda a tua alma. O salmista está dizendo que o Senhor é aquele que guarda a saída e a entrada. Por que saída e entrada? O peregrino saía para viajar, meus irmãos. Quando ele viajava, ele queria a proteção de Deus, e a saída. E ele queria a proteção de Deus até a entrada. Quando ele entrava nos muros de Jerusalém, já não acontecia nada com ele. Ele sabia que Deus tinha cuidado completamente da sua viagem. Meus irmãos, vivemos hoje dias bem difíceis. Olhamos e corremos para todos os lados. E nesta noite vou deixar apenas 3 palavras aqui, para que você leve para casa e verifique como tem sido a sua vida nessas áreas. O socorro da sua vida é Deus, o guardião da tua existência é Deus, aquele que está sobre a sua vida é Deus. Mas eu queria que você anotasse nesta noite, porque nós estamos vivendo momentos em que muitas pessoas que estão aqui hoje estão literalmente sendo dirigidas pela Rede Globo, dirigidas pelo Globo News, dirigidas por aqueles, meus irmãos, que são cientistas da política. Muitos de nós, meus irmãos, começamos a ser dirigidos por aqueles que são, meus irmãos, os defensores do caos. Muitas vezes começamos a ser dirigidos por pessoas, meus irmãos, que só puxam para baixo. Começamos a ser dirigidos, meus irmãos, por pessoas que nunca acreditam, meus irmãos, na possibilidade do milagre, naquele Deus que pode agir a hora que Ele quiser, na bênção de Deus que enriquece em todas e quaisquer circunstâncias. E nessa noite, guarde esse tema e verifique essas 3 coisas na sua vida. O socorro que vem de Deus. Primeira coisa, quais são os montes que você tem olhado? Quando você vive algumas adversidades, você olha para onde? Você olha para a sua capacidade? Você olha para a sua autoconfiança? Quando você vive as intempéries da vida, você tenta buscar em você e encontrar em você respostas? Essa é uma pregação psicológica muito forte hoje, meus irmãos, de que a força está em nós, a medida de todas as coisas está intrínseca na gente. Isso é uma mentira dos infernos. Não há força em nós, meus irmãos, a não ser que essa força seja dada por Deus. Não existe, meus irmãos, vitórias em nós, a não ser que essas vitórias sejam contempladas por esse Deus que age e habita em nós. Verifica nesta noite, quais são os montes que você tem olhado? Quando aparecem as adversidades, quando aparecem as dificuldades,
quando aparecem as lutas, quando a lágrima rola das nossas faces, quando um problema acontece, quando uma dor bate na porta do nosso coração, chega e penetra na casa. Quais são os montes que você tem olhado? Qual é o socorro que você tem buscado? Não busque socorro na sua autoconfiança. Não busque socorro no poder da sua própria capacidade ou inteligência. Não busque socorro nas coisas materiais, meus irmãos, por mais rico ou pobre que você seja. Você não pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida. Você não pode mudar, meus irmãos, nenhuma direção da história da sua vida, sem que Deus queira e esteja agindo sobre você, se você de fato é filho de Deus, tratado por Deus, dirigido pelo Senhor. Deus nos convida nesta noite, meus irmãos, a verificarmos quais os montes que nós temos olhado. Quais são aquelas áreas, meus irmãos, que muitas vezes estamos tentando escorar a nossa vida. Há um Deus sobre a nossa vida que diz que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Há um Deus, meus irmãos, que faz uma promessa sobre a sua vida, que aquele que começou a boa obra em você, Ele vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Há um Deus que está sobre a sua vida, que quer te ensinar claramente que você precisa aprender a olhar. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quais são os montes que estamos olhando? Há muitas pessoas que têm confiado assustadoramente nos seus planos de saúde. Que coisa boa ter plano de saúde. Que coisa boa é poder marcar consultas com bons médicos. Que coisa boa, meus irmãos, é adquirir uma confiança de tratabilidade, onde eu sei que tem alguém que se interessa por mim. Mas eu queria dizer para cada um de nós aqui, meus irmãos, que o nosso socorro continua vindo de Deus. Aquele que conhece todos os fios da nossa cabeça, aqueles que têm fios ou não. É um Deus, meus irmãos, que usa o que Ele quer e para a glória dEle. E Ele nos convoca nesta noite. Aprenda a confiar mais em Deus. Aprenda a depender mais de Deus. Aprenda a saber que todo socorro, meus irmãos, do homem é vão. Qualquer tipo, meus irmãos, de força humana não passa, meus irmãos, de patíbulos a nos enganar. Quem tem a força é Deus. Não é Grayskull, não é Robin, não é Batman, não é Super-Homem. Quem tem a força é Deus. Quem tem, meus irmãos, domínio sobre a história da nossa vida é Deus. Verifica hoje, Deus, quais são os montes que eu tenho olhado? Deus, eu não quero mais depender de mim. Eu não quero ficar mais pensando, Deus, que a força está nas minhas mãos para resolver. Eu quero me humilhar completamente e me entregar. E como aquela criança desmamada se aquieta no colo da mãe. Eu quero descansar, eu quero depender, eu quero me entregar. Eu quero permitir que o Senhor realmente guarde completamente a minha vida. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro continua, vem vindo, vai vindo e estará sempre vindo de Deus, que fez os céus e a terra. Quais os montes que olhamos? A segunda coisa que eu destaco aqui, meus irmãos, que é fácil também de decorar: qual o socorro que procuramos? Qual o socorro que você tem procurado? Qualquer socorro? Eu queria dizer para cada um de nós aqui, meus irmãos, você vive num mundo hoje onde existem todos os apelos para de alguma forma acariciar o seu coração. Existem promessas de todos os lados hoje dizendo que temos a solução para o teu problema. Eu quero dizer para os irmãos aqui hoje, nós não temos solução para os seus problemas. Eu não tenho, o pastor Nilton não tem, só tem alguém que tem. Esse alguém é Jesus. Esse alguém, meus irmãos, é esse Deus sobre a nossa vida. Se alguém tem, meus irmãos, é o Espírito Santo que age em nós e por nós, que nos habilita a crer e a viver para a glória dEle. Não confie na força do homem, não confie no braço do homem, não confie no socorro vão do homem, não confie na capacitação humana para resolver questões e problemas. Continuamos, meus irmãos, crendo que o nosso socorro vem de Deus. Deus usando pessoas, Deus abençoando pessoas, Deus falando por pessoas, mas é sempre Deus. Não convido você nesta noite a viver uma vida almofadada, porque nos tempos que estamos vivendo ela não existe. Estamos vivendo tempos difíceis,
Estamos vivendo tempos de interrogação. Estamos vivendo tempos que inquietam o coração. E eu quero convidar você nesta noite a aquietar o seu coração diante de Deus. Eu quero convidar você nesta noite a pedir a Deus que aumente, Senhor, a minha fé. Eu quero convidar você que você faça um propósito nesta noite, possa dizer: Deus, estamos caminhando para maio. Que maio seja o maior mês da minha vida. Que seja o maior mês de todos os meses que eu já vivi. Que esse mês de maio me surpreenda com graça, com bênção, com alegria, com carinho do Senhor, com a bênção do Senhor que edifica, com milagres do Senhor acontecendo, porque o Senhor quer ir para a glória do Senhor. Eu quero convidar os irmãos aqui hoje, que busque diante de Deus uma vida onde só esperamos o socorro que vem do Senhor. Quando olhamos para os montes e nos desviamos através das nossas confianças, poder, coisas materiais, planos de saúde, particularidades internas, nós nos desviamos. Quando buscamos o socorro, meus irmãos, em coisas palpáveis, fictícias, sólidas, projeções humanas, nós também nos corrompemos, meus irmãos, e vivemos instabilidades. Verifica nesta noite qual o socorro que você tem procurado. Muitas pessoas começam, hoje talvez aconteça isso, tem muita gente que começa a peregrinar através de igrejas. Peregrina, o pastor que fala alto, o pastor que fala baixo, o pastor que grita muito, o pastor que joga o terno, o pastor que faz promessa, o pastor que começa, muita gente viaja, meus irmãos. Eu queria dizer para você em nome de Jesus, desde o dia que você passou pela cruz do Calvário, você tem um Deus que não te abandona. Desde o dia que você passou pela cruz do Calvário, você tem na sua casa um altar. Desde o dia que você passou pela cruz do Calvário, você pode entrar e fecha a tua porta atrás de você, e você transforma o teu quarto num santuário, num lugar de Deus, terra de Deus, lugar de aconchego de Deus, onde Ele fala ao seu coração, onde Ele mexe com a sua vida, onde Ele muda a tua história, onde Ele abre portas enormes e distintas longe de você, e Ele vai trazer, meus irmãos, como respostas ao teu coração. Entra no teu quarto, fechada a tua porta, ore a teu pai que te vê em secreto, esse teu pai que te vê em secreto te recompensará. Verifica nesta noite, como é que você tem buscado o socorro que vem do Senhor. Muitas pessoas precisam ouvir palavras de alguém. Eu preciso ouvir uma palavra profética, filho meu. Aí a pessoa inventa uma palavra, ou às vezes ela tem até uma palavra para dizer. Eu estou dizendo para você aqui em nome de Jesus, deixa Deus falar o teu coração pela palavra, deixa Deus alimentar a tua alma, enquanto você aprende a depender dEle. Quando você começa a perceber que você nunca pode se sentir só, porque depois que você tenha Jesus, você sempre está acompanhado, você sempre tem alguém do lado, você sempre tem um consolador na vida, você sempre tem alguém para chacoalhar você sempre tem alguém para enxugar suas lágrimas, você sempre tem alguém para levantar você de novo, você sempre tem alguém para dizer no teu coração, você tem um pai sobre a sua vida, você é meu filho. Quais são os montes que temos olhado? Onde temos buscado socorro? E com quais olhos? E aqui eu termino essa meditação. Nós temos enxergado. Quais são os teus olhos hoje com relação a Deus? Quais são os teus olhos hoje com relação ao país? Quais são os teus olhos hoje com relação ao filho que você vê crescer? Não é esse Deus que diz que os nossos filhos serão colunas de palácio e plantas viçosas? Com quais olhos você tem enxergado a vida para frente? Eu convido você nesta noite a jogar fora os olhos de dúvidas. Eu convido você a retirar essa falta de fé no coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Viver, meus irmãos, com os olhos de dúvida, viver trazendo interrogações para a vida, viver, meus irmãos, enfim, com os olhos que o tempo todo duvida. Isso, meus irmãos, é perfil de incrédulo e de incredulidade na história da existência. Deus nos convida hoje, meus irmãos, a permitir que nós tenhamos
olhos olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, olhos de fé, olhos, meus irmãos, que trazem certeza, olhos que trazem, meus irmãos, convicções. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre você, e Deus quer que você aprenda. Quando você olha para os montes aqui na visão clara dos peregrinos que chegam, eles vão dizer: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eles estão vendo montanhas, mas eles já estão enxergando claramente. Eu estou chegando num lugar onde tem um Deus que age na minha vida, age sobre a minha vida, age sobre a história do meu coração. Enfim, o meu socorro continua vindo de Deus. Você tem enxergado a vida com os olhos de dúvidas? Eu peço em nome de Jesus que você deixe estas dúvidas diante do altar dele nesta noite. Você tem vivido com os olhos da ansiedade? Meus irmãos, em nome de Jesus, a ansiedade traz insônia, a ansiedade traz taquicardia, a ansiedade traz, meus irmãos, pecados na alma e na vida. A ansiedade, meus irmãos, destrói o corpo como um todo. A ansiedade me impede de crer. A ansiedade, meus irmãos, não acrescenta nada à minha vida, a não ser roubar a força do hoje e de amanhã. Deus nos convida hoje a permitir que no lugar da ansiedade, Ele coloque confiança, Ele coloque dependência, Ele coloque entrega, Ele coloque vida na sua presença, Ele coloque realmente o carinho de Deus sobre a nossa vida. Com quais olhos nós temos enxergado? Deus quer que você enxergue com os olhos de confiança, com olhos de dependência, com olhos de entrega, com olhos de temor, com olhos de fé, com olhos de segurança não humana, mas segurança completamente no Senhor. O salmista, meus irmãos, vivendo um momento difícil, no Salmo 42, ele vai dizer: espera no Senhor, espera no Senhor, espera no Senhor. O socorro de Deus. Há um grupo caminhando, vibrando, para chegar em Jerusalém, e ali viver a comunhão com os irmãos, viver a bênção do culto, viver, meus irmãos, as horas dos sacrifícios. Mas enquanto eles caminham, as indagações vão acontecendo, e eles vão chegando à conclusão clara, que eles têm um Deus que é socorro bem presente. Eles têm um Deus que impede o pé de vacilar. Eles têm um Deus que não dorme nunca. Eles têm um Deus que é guarda contínuo sobre a vida. Eles têm um Deus que é sombra à direita. Enfim, é um Deus do lado, é um Deus junto, é um Deus é um Deus, meus irmãos, que impede todas as molestações do dia e da noite sobre a nossa vida. O Deus que faz com que eu ande, quando eu saio, meus irmãos, nessa minha vida de peregrinação, até o dia que eu entro na sua presença. Acredita, Deus vai continuar cuidando de você. Você não está escrevendo uma história sozinho, você não está escrevendo uma história driblando os percalços e os problemas, porque você é uma pessoa ágil e habilidosa, é o Neymar e o Messi da espiritualidade. Não tem nada a ver, meus irmãos. Não é nós que sabemos driblar, é Deus quem sabe resolver, é Deus quem sabe abençoar, é Deus quem sabe guardar, é Deus quem sabe cuidar. E eu termino aqui, meus irmãos, que você enxergue isso. Eu não sei como você está hoje, mas é uma coisa que eu luto muito na minha vida e peço a Deus e luto continuadamente. Não fica lamuriando. Joga fora hoje a lamúria. Joga fora o coitadinho de mim. Joga fora esse vocabulário negativista, meus irmãos, que não traz glória para o Cordeiro e muito menos te levanta. Mesmo que você esteja cercado de inimigos, mesmo que você esteja cercado de caluniadores, mesmo que você esteja cercado de gente que odeia a paz, saiba que você tem um Deus que vai guiar você até o fim. Você não vai entrar sozinho nos portais da eternidade.
porque Ele estará com você e Ele vai te receber em glória um dia. E enquanto você não viver esse dia de glória, escreve a tua história diante de Deus. Aprenda a depender de Deus, aprenda a confiar em Deus. Pede a Deus para aumentar a sua fé, pede a Deus para diminuir as tuas lamúrias, pede a Deus para aumentar a confiança que você tem nele, pede a Deus para te surpreender com bênçãos espirituais. E eu estou rogando ao Senhor que o mês de maio seja um mês, meus irmãos, que surpreenda o povo de Deus, surpreenda o nosso coração, alegre a alma desse país, que nós, meus irmãos, já não sejamos mais apenas dirigidos por todos esses comentários que chegam, a gente vai ficando assim, sem saber o que dizer. Meus irmãos, Deus continua sendo Deus, em todo o tempo, em todos os momentos, escrevendo a sua história. Que Deus te dê um restante de mês, mas ora por isso. Deus, me ajude a crer que o Senhor pode transformar esse mês de maio, mês da família, mês das mães, mês que comemoramos muita coisa diante de Deus, mês do aniversário da igreja. Deus, escreve no meu coração uma história de fidelidade, mas escreve no meu coração, Deus, uma história de confiança, uma história de dependência do Senhor, em nome de Jesus, amém. O socorro que vem de Deus, é um texto que vamos falar muitas vezes até Jesus voltar ainda. Verifica hoje, quais são os montes que você tem olhado, verifica hoje, quais têm sido os socorros que você tem procurado, verifica hoje, quais são os olhos, e com quais olhos você tem enxergado a sua vida. Enxergando sempre Deus, na frente e atrás, em cima e embaixo, do lado direito e do lado esquerdo, Deus agindo sempre e cuidando de você. Nós cremos nisso, nós cremos no que estamos pregando, meus irmãos. Que Deus te surpreenda com bênçãos espirituais belíssimas e benditas